Olá, sou a professora Patrícia Guedes e vou ministrar aula no curso de antimicrobianos. A aula de hoje será sobre características gerais dos micro-organismos. As doenças infecto-parasitárias são doenças que podem ser causadas por 7 tipos de organismos distintos: prions, vírus, bactérias, fungos, protozoários, eumintos ou artrópodes. Basicamente, as doenças são causadas pelos 5 principais grupos, que é de vírus, bactérias, fungos, protozoários e eumintos. Porém, os prions, que são proteínas capazes de infectar, de se tornarem infectantes, também podem causar um grupo raro e restrito de doenças. E os artrópodes, eles podem causar doenças, seja transmitindo os micro-organismos ou até mesmo através dos seus hábitos alimentares, como sugar o sangue do hospedeiro. Quais são as diferenças básicas desses micro-organismos, dos micróbios? Os micro-organismos, no geral, eles podem ser visíveis à microscopia óptica. Diferente dos vírus, que não são considerados células, eles são extremamente pequenos e só podem ser vistos na microscopia eletrônica. Por que os micro-organismos em geral são células e os vírus não têm essa característica? Porque em seu material genético, os seus ácidos nucleicos são constituídos de DNA ou RNA, enquanto os outros micro-organismos todos possuem DNA e RNA. Além disso, os micro-organismos conseguem sintetizar macromoléculas para obtenção de energia e os vírus não têm metabolismo próprio, eles dependem de outras células vivas para replicação. Em regra geral, as bactérias se dividem por divisão binária simples e os fungos têm reprodução sexuada ou assexuada. Já os vírus, eles sintetizam os constituintes pelas células hospedeira e posteriormente fazem a montagem da sua estrutura. Bom, então, falei das características dos micróbios em geral em relação aos vírus e agora eu vou dividir esses micro-organismos em 2 grupos, os procariontes e os eucariontes. Quais são as diferenças básicas entre esses dois? Os procariontes, eles não têm o núcleo delimitado, eles são carentes de carioteca, O material genético fica disperso no citoplasma. Possui DNA na forma de cromossomo, único e circular, porém pode ter um DNA adicional que está em genes plasmidiais, que são genes circulares encontrados no citosol da célula. Eles fazem transcrição e tradução que podem ocorrer simultaneamente e não possuem nenhuma organela membranosa, ou seja, não tem carioteca e nenhuma organela membranosa. Já os eucariontes são células que possuem a carioteca, o núcleo bem delimitado. O DNA ele é carreado por cromossomos e a transcrição requer necessariamente a formação de um RNA mensageiro. A tradução das proteínas ocorre nos ribossomos e o citoplasma é rico em organelas membranosas, como mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, por exemplo. Aqui nessa imagem eu mostro a diferença, comparação entre as estruturas. Nessa primeira imagem, um vírus, uma estrutura viral de um vírus, por exemplo, aqui envelopado e um vírus não envelopado, mostrando a sua característica extremamente simples. Aqui embaixo, uma célula procarionte, uma bactéria, que tem o seu material genético disperso no citoplasma. E aqui uma célula eucarionte, constituída por todas as organelas membranosas e com o núcleo bem delimitado. Bom, além dessas características procariontes e eucariontes, os micro-organismos eles podem ser classificados em micro e macroparasitas. Essa distinção excede a diferença em tamanho. Tem outras características além de micro-organismos extremamente pequenos ou de tamanho bastante aumentado, como por exemplo,
Vamos pegar aqui os microparasitas. Eles são constituídos das 4 classes de agentes de doenças infectoparasitárias: vírus, bactérias, protozoários e fungos, que são micro-organismos que se replicam no interior do hospedeiro, o que pode aumentar a carga, a quantidade de micro-organismo presente. Eles podem se multiplicar e produzir um número infinitamente maior do que o original, e essa habilidade produz um número muito grande de descendentes, caracterizando, então, a infecção por esses agentes. Já os macroparasitas, representados pelos eumintos e pelos artrópodes, eles não possuem a habilidade do estágio infeccioso sofrer maturação. É necessário que essa passagem do estado infeccioso para o estágio reprodutivo ocorra fora do hospedeiro, seja no ambiente, seja em outro hospedeiro, onde teremos então as infecções com hospedeiros definitivos e hospedeiros intermediários. A progênese, então, ela resulta de deixar o hospedeiro para continuar o ciclo. E o grau de infecção vai ser determinado pelo número de parasitas. Então, a intensidade da infecção, se será sintomática, não é sintomática, muitas vezes é determinada pelo grau pela quantidade de parasita que infecta o hospedeiro. Bom, mas esse conceito entre micro e macroparasita, ele nem sempre é bem definido, né? Os limites entre eles nem sempre são bem definidos. Isso porque alguns parasitas podem aumentar a carga parasitária ainda dentro do hospedeiro, então existe exceção. Por exemplo, o macroparasita onde isso acontece, o Strongyloides stercoralis em pacientes imunossuprimidos. Esse euminto, ele tem a habilidade de causar autoinfecção, né? Então, a fêmea secreta um hormônio que promove a passagem de larvas rabiditoides a filarioides ainda dentro do hospedeiro. Então, seria uma exceção no contexto dos macroparasitas. Então, seria um exemplo de exceção no contexto entre os macroparasitas. Os patógenos podem ser classificados também como extracelulares e intracelulares, como os vírus, que são intracelulares obrigatórios, algumas bactérias, como clamídia e as rickétsias, que também necessitam infectar uma célula para dar continuidade ao seu ciclo. Porém, os restantes dos patógenos, eles têm a vida extracelular, podendo apresentar momentos intracelulares, né? Então, eles podem ser intra ou extracelulares. Os macroparasitas, na sua maioria, eles são extracelulares, porém tem aqui uma exceção, como é o caso da trichinella, que é um macroparasita intracelular. Os patógenos intracelulares, eles são altamente protegidos dos mecanismos de defesa do hospedeiro. Eles estão presentes dentro das células e a resposta imunológica por anticorpos, por exemplo, ela é protegida, ela fica dificultada. Muitos patógenos vivem no interior da própria célula de defesa, como, por exemplo, a leishmania, que infecta macrófagos, o vírus HIV, que infecta o linfócito TCD4. E essa característica, ela deprime as habilidades defensivas do hospedeiro, né? O que pode causar, é bastante problemático, porque pode propiciar o quadro infeccioso, agravar o quadro infeccioso. O controle desses patógenos intracelulares, dessas infecções, elas dependem da morte intracelular deste agente infeccioso. E vai depender de fármacos de espectro extremamente restrito ou até mesmo de agentes citotóxicos, o que vai levar à destruição do patógeno, destruição da célula infectada e um dano tecidual importante. São medicamentos que agem tanto no hospedeiro quanto no parasita. Porém, nenhum micro-organismo intracelular ele consegue ser 100% intracelular. Para ele replicar e para sua replicação ser bem sucedida, isso depende da transmissão entre as células hospedeiras e em algum momento dessa etapa,
vai ocorrer exposição desse agente ao ambiente extracelular. E esse momento é uma oportunidade para que o sistema imunológico do hospedeiro combata a infecção, seja fagocitando esse micro-organismo, seja através de anticorpos que opsonizam ou de anticorpos que ativam complemento. Então, essa característica faz com que os micro-organismos não escapem totalmente das respostas do sistema imunológico. E os patógenos extracelulares, eles crescem livremente, eles têm uma característica de se mover amplamente pelos tecidos, e a exposição aos mecanismos de defesa ocorre justamente por ligação a anticorpos, que ativam complemento e que facilitam a fagocitose. Então, são micro-organismos que, se não forem encapsulados para escaparem desses mecanismos de defesa, eles vão mais facilmente ter uma resposta positiva do sistema imunológico sobre eles. Bom, muitos têm a habilidade de se espalhar pelos fluidos extracelulares e mover em superfícies, o que pode levar a uma infecção generalizada em um curto período de tempo, justamente por essa habilidade. Com isso, as considerações finais dessa aula é que as doenças infectoparasitárias, elas podem ser agrupadas em 7 características, as causadas pelos prions, pelos vírus, pelas bactérias, pelos fungos, pelos protozoários, pelos eumintos e também pelos artrópodes. E a identificação e classificação desses micro-organismos, desses organismos, ela é essencial para o diagnóstico correto, o tratamento dessas infecções e também seu controle.